sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 56. Então, a aula de hoje é a quarta parte do nosso estudo sobre o gráfico da função quadrática, certo? É a quarta e a última, tá? Então, vamos finalizar hoje o estudo sobre esse gráfico, a parábola, né? O gráfico da função quadrática aí que a gente vem estudando bastante, vários detalhezinhos importantes sobre ele. Então, hoje, a nossa ideia vai ser como construir o gráfico de uma função quadrática. A gente deu uma pincelada nisso na primeira parte, mas hoje a gente vai ver aí detalhadamente como a gente pode construir da melhor maneira a nossa função quadrática, certo? Então, o objetivo de hoje vai ser representar graficamente no plano cartesiano a função quadrática, associar a ela o gráfico de uma parábola cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo das ordenadas, né, que é o eixo y, e identificar o vértice da parábola, certo? Então, os materiais de hoje vão ser os mesmos que a gente tem usado nessas aulas aí. Caderno, caneta, lápis, borracha, papel quadriculado e régua. Então, volto a falar de novo. Papel quadriculado vocês encontram em qualquer papelaria. Pode ser um caderninho, pode ser uma folha avulsa. Se não conseguir encontrar na papelaria, vocês podem imprimir. Basta digitar no Google papel quadriculado e imprimir uma folhinha para vocês utilizarem. Se não conseguir fazer nenhuma dessas opções, vocês podem fazer sem utilizar o papel quadriculado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. A régua, porém, é imprescindível. Vocês precisam da régua, tá? Para fazer os exercícios, ok? Então, como que a gente vai construir esse gráfico, né? Traçar o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano não é tão simples como construir o da reta, né? Que é o gráfico da função afim. Como a prof já falou, no gráfico da função afim, a gente marcava 2 pontinhos, colocava a régua ali, traçava a reta e acabou. Era muito simples, né? Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, para traçar uma parábola, é conveniente seguir um planejamento para se obter uma forma precisa do gráfico, né? Para eu fazer um desenho que seja bem feitinho, né? Veja o roteiro a seguir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente desenhar um gráfico bem feitinho, eu vou determinar as coordenadas do vértice. Então, eu vou achar qual é o meu ponto de vértice, qual é o meu x-vértice e o meu y-vértice. A gente já viu nas aulas anteriores, né, como que a gente faz para calcular, então a gente já sabe calcular. Segundo, organizar um quadro atribuindo valores à variável x, alguns valores menores do que x-vértice e alguns valores maiores do que x-vértice. E aí depois a gente encontra os valores de y correspondentes. Por quê? Então vamos imaginar que eu tenho a minha parábola aqui, né? A gente já estudou, a gente já viu que o meu vértice é esse pontinho aqui, ok? E aqui está o meu eixo y e x, certo? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Eu encontrei o meu vértice e para eu fazer um desenho bom, eu preciso de valores para cá e valores para cá. Então, o que significa? Valores maiores do que x-vértice e valores menores do que x-vértice. Esse aqui é o x-vértice, certo? Eu vou escolher, então, valores maiores do que x-vértice para eu ter pontos aqui e valores menores do que x-vértice para eu ter um ponto aqui. Um valor que vocês podem escolher, né? No caso, se a gente estiver trabalhando com funções em que vocês tenham delta maior do que zero, né? Que tenham 2 pontos, vocês podem utilizar as duas raízes aqui, os 2 zeros da função, né? Podem utilizar esses 2 pontos também. Mas caso a nossa função não toque o eixo x, eu tenho que conseguir desenhar ela também. Então, por isso que eu recomendo que escolham valores maiores do que x-vértice e menores do que x-vértice, certo? Terceiro ponto, né? Terceiro passo, marcar no plano cartesiano os pontos x e y determinados, né? E, por fim, unir esses pontos e traçar a parábola, certo? Então, seguindo esse roteiro, a gente vai traçar os gráficos no plano cartesiano de algumas funções quadráticas para vocês aí terem algum exemplo no caderno de vocês, certo? Então, acompanhem com a prof os exemplos que a gente vai construir, tá? Esboçar no plano cartesiano o gráfico da função quadrática. Então, a prof vai anotar aqui qual é a função quadrática que a gente vai estar trabalhando nesse primeiro exemplo. Y igual x² mais 2x menos 3, certo? Esse é a nossa função que a gente vai estar desenhando, sendo x um número real qualquer. Então, o primeiro passo que a gente viu,
determinar as coordenadas do vértice. Então, x vértice é menos b sobre 2a. Eu vou ficar com menos 2 do b aqui e 2 vezes 1 do meu a, certo? Menos 2 sobre 1 vai me resultar, então, menos 1 de x vértice. O meu y vértice vai ser a minha função com o valor do meu x vértice substituído no x ali, certo? Então, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, menos 3 igual a 1, menos 2, menos 3, que vai resultar em menos 4. Então, o meu x vértice, vamos anotar aqui que também é importante, o meu vértice é dado por menos 1 e menos 4, certo? Esse é o meu vértice da minha parábola. Agora, para construir o gráfico, a gente precisa calcular alguns valores para x e para y. Qual foi a dica que a prof deu? Encontre valores maiores e menores do que x vértice. Então, nosso x vértice é menos 1. Eu vou fazer menos 3 e menos 2, que são valores menores do que menos 1, e 0 e 1, que são valores maiores do que menos 1. Como é o primeiro gráfico que a gente vai construir, a prof vai calcular com vocês aqui no quadro. Então, vamos lá. Essa é a minha função, né? E eu vou calcular para x igual a menos 3. Então, no lugar do x, vai o menos 3. Menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. É assim que eu calculo o meu valor de y, certo? Y igual menos 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes menos 3 dá menos 6, com menos 3, 9 menos 6, 3, 3 menos 3, 0. Então, encontrei aqui o meu primeiro par ordenado, menos 3 e 0. Certo? O segundo, vamos lá. Menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Eu tô pegando da função que tá aqui em cima, tá, gente? Ó. Mais 2 que multiplica menos 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 3. 4 menos 4 dá 0. Sobra, então, menos 3, que foi aqui o que a gente encontrou, ok? O menos 1 e menos 4 a gente já sabe que é esse resultado, porque a gente é o nosso vértice que está aqui, certo? Então, próximo ponto que eu vou calcular para x igual a 0. No lugar do x, então, vai o 0. 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, menos 3, eu vou chegar, então, em y igual a menos 3, certo? Último, para a gente calcular, 1. 1 ao quadrado, menos 2, que multiplica 1, menos 3. Y igual, então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 3. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 5 mais 1 vai dar 4. Isso? Não, o prof calculou errado. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos... claro, não é menos, é mais. Viu só? Da onde que eu tirei menos, eu não sei. 1 mais 2 dá 3, menos 3 dá 0. Agora sim. Viu só, gente? Se a prof erra, vocês também então vão errar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? O sinalzinho que a prof errou aqui já deu errado. O que é bom quando você está fazendo no gráfico? Por isso que é bom fazer vários pontos. Lembra que a prof falou que pelo menos que com 3 já dá para desenhar a parábola? Mas a gente recomenda 5. Por quê? Se eu botasse um 4 aqui, ia ficar esquisito o meu desenho, não ia fechar. Então, você vai olhar e vai ver que não tá certo. Porque olha só que interessante. Eu vou marcar esses pontos aqui que eu calculei, né? Então, eu calculei os pontos, marquei eles no gráfico, olha só. Menos 3 no x, 0 no y, aqui. Menos 2 no x, menos 3 no y. Menos 2 no x, menos 3 no y. O vértice, menos 1 e menos 4, aqui. 0 e menos 3 tá aqui. E 1 e 0 tá aqui,
certo? E aí, com esses pontos marcados, né? Os meus pontos marcados, eu vou traçar o gráfico. Vou passar a linha bem direitinho ali para desenhar. Observem que, lembra que a gente viu, os primeiros que a gente desenhou, que a gente tem o nosso gráfico e a gente tem o nosso eixo de simetria? Viu? Quando você não usa régua, fica torto. Nosso eixo de simetria, ele vai passar exatamente no vértice, tá? Então, aqui, ó, essa linha do -1 aqui é exatamente o eixo de simetria da minha parábola. Isso significa que os pontos, eles têm que ser igual dos dois lados, na mesma altura, olha só. Tá vendo? Para x igual a -2, eu tenho y igual a -3. Para x igual a 0, eu também tenho y igual a -3. Então, no -3, eles têm que estar na mesma altura aqui, ó. Eles têm que fazer certinho o mesmo ponto. Por isso que aquele lá que eu fiz, que lembra que deu 4, que a prof calculou errado? Daria 4, daria um ponto lá. Aqui, ó, daria... Para x igual a 1, daria 4. Não ia ficar igual, porque teria que ser o mesmo desenho, certo? Então, eles têm que ser simétricos, ok? Eles têm que estar bem certinho, um do ladinho do outro, para ficar um desenho igual, simétrico. Ó, a mesma curva da esquerda, igualzinha à curva da direita, certo? Então, quando vocês calcularem alguma coisinha errada, vocês vão conseguir saber. Agora, se vocês calculam somente 3 pontos, não tem como saber se está certo ou se está errado. Lembrem-se, quando a prof falou da reta, né? Vocês podem fazer só com 2 pontos, mas a gente calcula o terceiro ponto só para saber se a gente acertou. Aqui é a mesma coisa. Com 3 pontos vocês conseguem desenhar. Mas, se vocês fizerem 5... Desculpa, gente. Se vocês fizerem 5, vocês vão conseguir desenhar a parábola mais certinho e vão ver se tiver alguma coisa errada, tá certo? Segundo exemplo. Traçar o gráfico da função y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, a nossa função é essa aqui. Primeira coisa que a gente viu, calcular o x-vértice e o y-vértice. X-vértice igual a menos b sobre 2a. Então, eu vou fazer aqui menos 4 sobre 2 que multiplica menos 1. Eu vou ficar com menos 4 sobre menos 2, que vai me resultar em 2. O y-vértice nada mais é do que eu pegar a minha função e substituir o valor do x-vértice que eu encontrei. Então, eu encontrei 2, né? A prof colocou um menos aqui. Não vai no parênteses, tá, gente? Por causa do... que é da função, tá? Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado mais 4 vezes 2, menos 5 igual a menos 1, ok? Eu encontrei, então, o meu vértice. Agora, nós estamos trabalhando com outra função e encontramos outro vértice. Vamos arrumar aqui. Minha função é menos x quadrado mais 4x menos 5, certo? E o vértice dessa minha função é 2 para x e menos 1 para y, ok? Então, para eu traçar o gráfico, é isso que eu vou precisar fazer. Encontrei o meu vértice 2 e menos 1. Segunda coisa, vou fazer os meus pares ordenados. Como que eu vou fazer? Vou escolher valores de x menores do que 2, maiores do que 2. Aqui eu fiz 0, 1, 2, 3, 4. Bem tranquilo, tá? Mesma coisa de antes. Para calcular, basta eu substituir o valor de 0 na minha função. Não precisamos fazer tudo novamente, né? A gente já viu que é só eu substituir. Então, aqui ficaria menos 0 ao quadrado mais 4x menos 5. 0 ao quadrado é 0, mais 4 vezes 0, perdão, né? O x é 0. 4 vezes 0 é 0, menos 5. Então, meu y aqui é menos 5, certo? Basta fazer esse mesmo cálculo para todos os valores de x que a gente escolheu, ok? Então, fazendo todos esses cálculos, a gente chegou em todos esses pares ordenados aqui.
0 e menos 5, 1 e menos 2, 2 e menos 1 e 3 menos 2 e 4 e menos 5. Vou marcar todos esses pontos no meu gráfico. 0 e menos 5 tá aqui. 1 para x menos 2 no y, aqui ó, 1 para x menos 2 no y. 2 para x menos 1 no y, 2 para x menos 1 no y, né? Então, observem que aqui a gente tem um a menor do que zero, nossa parábola vai ser com a concavidade virada para baixo. Nosso ponto de máximo é o nosso vértice aqui. 3 para x menos 2 no y, 4 para x menos 5 no y, certo? Então, depois que eu tenho os pontos marcados, basta eu traçar o meu gráfico, certo? De novo, né? Observem que aqui a gente tem o eixo de simetria, exatamente no vértice da minha parábola, né? Significa que se eu pulo um ponto do x para a esquerda e um ponto para a direita, eu tenho que ter a mesma altura dos meus pontos no y, certo? 2 pontos para a esquerda do x e 2 pontos para a direita do y, eles têm que ficar na mesma altura do y, certo? Por causa da simetria, ele tem que ser igual. Então, se o teu ponto ficou fora, eu fiz o ponto do 4 aqui e deu aqui em cima. Então, não tá certo, ele teria que dar na mesma altura do meu y, por causa da simetria entre os dois lados ali da minha parábola, certo, gente? Bem tranquilo de desenhar, né, o gráfico da parábola, vocês conseguem fazer bem tranquilos. Claro que utilizando o papel quadriculado fica muito mais fácil. Se vocês não utilizarem o papel quadriculado, vocês precisam fazer tudo aqui com as medidas bem corretas para o desenho ficar certinho, tá? Lembrando que quando você faz o desenho à mão é só um esboço, né? Não vai ficar tão bonito quanto esse aqui que a gente faz no computador, que fica bem desenhadinho. No caderno vai ficar às vezes um pouquinho torto aqui, um pouquinho torto ali, mas quanto mais vocês fizerem, mais craque vocês vão ficando. O desenho vai ficando cada vez mais bonitinho, tá certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro todo esse nosso estudo sobre a função quadrática e também sobre o gráfico dessa função, né? A gente estudou aí como desenha, ponto de máximo, ponto de mínimo, estudamos sobre a concavidade, estudamos todos os detalhes aí que envolvem o gráfico da função quadrática, não é mesmo? Eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, essa é a nossa quarta parte, né, desse estudo. Então, nós já tivemos a primeira, a segunda e a terceira parte estudando o gráfico da função quadrática. Se você ficou alguma dúvida, retome essas aulas anteriores, né? É a quarta e última parte, então nós encerramos aqui o nosso estudo da função quadrática. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos e também de revisar os conteúdos que a gente já estudou, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.